Graça e paz, irmãos. Vamos ao tópico 1. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro milagre, a multiplicação de pães e peixes no subtópico 1. O Evangelho de João retrata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. A gente vê que Jesus, ele era, além do Filho de Deus, um homem que gostava de realizar milagres para o povo, realizar prodígios para saciar a vontade do povo, as necessidades físicas do povo. E não é diferente hoje. Jesus, ele está pronto para saciar as nossas necessidades. Muitas das vezes pensamos que precisamos de algo, mas Deus vai e nos dá outro. Agora pense comigo, no meio de uma multidão de 5.000 homens aproximadamente, e dizem que no total deveriam ter 15.000 pessoas, contando as mulheres e as crianças. Então, ainda sobram 12 cestos cheios, vamos dizer, um para cada discípulo, né? Quando acontece esse milagre. Agora, pense comigo, eles estavam ali ouvindo a palavra, primeiramente, e depois foram saciados com o alimento físico. Ou seja, aí entra aquele buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serem acrescentadas. Então, quando buscamos primeiramente a Deus, depois Ele provê aquilo que é necessário para nós. Porque esses homens, eles estavam com fome espiritual e física. Então Jesus saciou primeiro a vontade, a fome espiritual, para depois saciar o corpo. Muitas das vezes as pessoas querem fazer exatamente o contrário, querem saciar a necessidade física antes da espiritual. Então possamos saciar nossa necessidade espiritual antes de saciarmos a física. E no subtópico 2 diz, o milagre. Como único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder do Criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos de milagres. Realmente, porque você pega uma quantidade de algo, eu estou aqui com um vidrinho aqui, ó. Você imagina que aqui tivesse um azeite, né? E esse azeite, eu começasse a derramar, mas ele nunca se acabasse. Igual foi na situação do azeite da viúva, que Deus também multiplicou. Então Deus, ele é capaz de realizar esses milagres em nossa vida. A partir de algo pequeno, ele pode transformar em algo grande. Porque 5 pães e 2 peixes jamais alimentariam 15.000 pessoas. Nunca aconteceria isso no natural. Mas Jesus, ele pode fazer isso. Ele pode do pouco multiplicar. E qual era o interesse da multidão, subtópico 3? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a
ao mostrar que buscava apenas alimento espiritual, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Então ficou a pergunta: qual o interesse da multidão? Não vamos poder generalizar, dizer que todos estavam ali atrás de coisas materiais, não é isso. Né? Assim como eu citei anteriormente, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então alguns com certeza estavam fazendo isso. Mas uma grande maioria não estava querendo somente ver os milagres, as curas, né? Estavam atrás daquilo que Jesus poderia produzir de caráter físico e não espiritual. Então, temos que aprender nessa passagem com isso, que nós não devemos ir atrás de Cristo somente quando estamos padecendo, quando estamos passando necessidades materiais, mas sim também quando estivermos na alegria, na bonança, na fartura, em todo momento buscar ao Senhor. Porque se buscarmos ao Senhor somente quando estivermos doentes, somente quando estivermos padecendo, quando estivermos financeiramente abalados, não estamos demonstrando amor por Ele, mas interesse, um amor interesseiro que só se satisfaz quando Ele dá algo em troca. Imagina como se sentiria alguém rico que ajudasse as pessoas e as pessoas só fossem até ele quando precisassem de algo, mas não fossem amigos dele, não tivessem uma amizade com ele. Então temos que ter uma amizade com Deus para poder saciarmos a nossa vontade física e principalmente a espiritual.